Acompanhe agora o quadro Momento Conhecimento, uma parceria com Faculdade FUMESC, onde os professores dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito e Gestão de RH irão apresentar temas relevantes para a população. Vamos ao quadro Momento Conhecimento, toda quinta-feira, aqui pela Estação Cultura FM. Estou no estúdio com o professor Jonas Siqueira, gentilmente veio até a Estação Cultura FM para a gente falar de um tema muito importante para a população. O tema de hoje é Constituição de Empresa, abra o seu negócio. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo à Estação Cultura FM. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Estação. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco de conhecimento nesse espaço com a população. Bom, além de professor na instituição FUMESC, você também atua na área de contabilidade. Sim, eu trabalho com contabilidade há 13 anos, Eu trabalho na SMS Consultoria e Contabilidade, já estou lá desde 2007. E neste ano de 2021 eu ingressei na FUMESC no curso de Ciências Contábeis. Bom, o tema de hoje, professor, é Constituição de Empresa, abra o seu negócio. Quais os primeiros passos para a constituição de um negócio? Basicamente, o primeiro passo é montar o plano de negócios, Eu não vou me adentrar muito a esse tema, mas o que seria o plano de negócios? Mensurar os riscos, os concorrentes, o perfil de clientela, as estratégias de marketing, que isso é muito importante hoje em dia, um planejamento financeiro, todo esse atendimento hoje ele é fornecido inclusive pelo SEBRAE e também pela própria Associação Comercial de Machado. Outro ponto muito importante ao iniciar a abertura de um negócio é verificar junto ao próprio município a regularidade do imóvel onde você quer iniciar o seu negócio, Porque é muito comum a pessoa tentar iniciar o negócio e ser barrada pela prefeitura, porque o imóvel está irregular. Um ponto também importante é a destinação desse imóvel, se ele é adequado àquilo que se quer fazer. Dependendo da atividade, por exemplo, uma atividade que vai vender insumos agrícolas, não é qualquer lugar que se pode estar executando isso. Hoje a maioria das atividades podem ser feitas inclusive na própria residência, como ponto administrativo. Porém, é importante sim procurar o município antes de dar o start no início do seu negócio. Professor, dentro dessa sua fala, é importante se fazer um estudo de qual ramo, capital de giro, localidade, o público-alvo, é importante isso também. É muito importante, Com a mortalidade muito recente de empresas, então todos os negócios que abrem tendem a fechar com um curto prazo de tempo, porque não é feito esse plano de negócio, esse planejamento. Então, é sempre importante procurar um profissional adequado antes de estar iniciando esse negócio. Como você disse, o próprio capital, você tem um investimento para poder iniciar esse negócio, você tem todo o valor para poder começar essa atividade, então esse planejamento é muito importante. Quais os tipos de empresa mais comuns que estão abertas nesses últimos tempos? Hoje, basicamente, são 4 tipos de empresas que são mais comuns. O microempreendedor individual, que todos já devem ter ouvido falar, o famoso MEI, o que consiste o pagamento de uma taxa fixa mensal, e não existe cobrança de tributo sobre o faturamento. Existe também o empresário individual, existe também a sociedade empresária limitada e também a EIRELI, Para poder exemplificar um pouco a diferença entre um tipo de empresa e outro, o empresário individual, ele tendo uma empresa individual, ele não consegue mais abrir uma outra empresa da mesma espécie. Por isso, ele talvez num planejamento de início de negócio seria ideal abrir uma sociedade limitada, que é permitido ele estar abrindo várias empresas, até de diferentes atividades, se ele quiser.
Interessante também o foco nessa atividade na sociedade limitada, que desde 2019 é possível a abertura de uma sociedade limitada com um único sócio, que era impedido. Muita gente se deparava quando queria abrir uma sociedade limitada e teria que ter mais um sócio. Hoje, a partir de dezembro de 2019, com a Lei da Liberdade Econômica, né, que foi a Lei 13.874, foi possível a abertura dessas sociedades com um único sócio. São 11 horas e 35 minutos, você está acompanhando uma entrevista aqui em nosso estúdio. Está o professor Jonas Siqueira, da instituição, da Faculdade FUMESC, e o tema de hoje é Constituição de Empresa, abra o seu negócio. Professor, você falou em relação ao MEI, né? Hoje, o microempreendedor individual, o MEI, é a modalidade de negócio mais procurada? Quais as características principais? Você falou a respeito dessa taxa, né? Como se fosse um imposto que ele tem que pagar por mês. É a mais procurada hoje? Sim, o microempreendedor individual hoje é a modalidade, né, de negócio mais procurada no Brasil. Porém, existem algumas vedações. Nem toda atividade pode se enquadrar no MEI. Geralmente, as atividades de cunho intelectual não podem se enquadrar no microempreendedor. Para você ter uma ideia, no ano de 2020, o Brasil possuía 10 milhões de microempreendedores registrados junto à Receita Federal. Só no ano de 2020, 500 mil de microempreendedores aderiram a essa modalidade. É interessante porque a opção por essa modalidade, né? O MEI ele pode faturar até R$81 mil por ano. Então, ele pode faturar R$81 mil por ano sem pagar nenhum tributo sobre esses 81 mil, a não ser a taxa fixa que ele paga mensalmente, que já está embutido ali o próprio imposto e a sua previdência, podendo essa taxa a partir de R$56 até R$61 mensais fixas. Uma característica muito importante do microempreendedor individual é que ele pode registrar até um funcionário. Então, é importante destacar esse ponto. Professor, em relação a essa taxa de R$56, a pessoa ela abre uma MEI, essa pergunta nem está dentro da nossa pauta aqui, mas é uma dúvida dentro do nosso tema. Ela abre uma MEI, porém, dentro do percurso ali, ele deixou de pagar, ele quer fechar, qual o procedimento? Ele deve se regularizar essas taxas junto à Receita Federal, né? Porque se você baixar um microempreendedor individual, a Receita pode vincular a cobrança dessas taxas ao CPF do proprietário do microempreendedor. Então, é interessante ele regularizar. Ele pode regularizar quitando, né, ou parcelando. Inclusive, pode ser parcelado em até 60 vezes junto à Receita Federal. Então, não há que, por exemplo, que ele deixe de pagar 2, 3 anos e deseja fechar em seguida. Ele pode parcelar, ele suspende a cobrança da dívida e depois segue pagando até o seu final. Para você que acompanha o Estação Notícias, segunda edição, e ligou o seu rádio agora, em nosso estúdio, o professor Jonas Siqueira, da Faculdade FUMESC, Contabilidade, o tema de hoje, Constituição de Empresas. Eu preciso de um contador, qual o papel dele, né? Qual o papel do contador para a empresa? Com exceção ao microempreendedor individual, que a gente acabou de conversar, ele não precisa ter um contador, né? Inclusive, ele tem a assistência gratuita. Na FUMESC, por exemplo, a gente faz assistência gratuita ao MEI. Inclusive a pessoas físicas, né, pessoas de baixa renda, então junto ao NAF da FUMESC, a gente dá essa assessoria gratuita. O MEI, nesse caso, ele só vai precisar do contador quando ele quiser registrar um funcionário. Aí sim, ele precisa procurar um profissional de contabilidade. Fora isso, ele não tem necessidade de ter um contador. As demais empresas, né, os demais regimes, demais tipos de empresas, sim, precisam ter um profissional contábil, né, para poder fazer a abertura do CNPJ e a manutenção dele mensalmente. O contador, basicamente, ele é responsável pela escrituração fiscal, né, que é o cálculo dos impostos, a escrituração contábil, a parte de folha, né, que é o RH da empresa, e, como eu disse bem lá no início, o contador ele é importante também no início do negócio, onde ele
faz o planejamento tributário daquela empresa antes dela iniciar. São 11 horas e 39 minutos. Bom, dentro dessa questão do registro, é importante ter o acompanhamento do contador por conta do imposto. Nesse caso, é pago pelo microempreendedor um imposto para esse funcionário? É pago. Então, é preciso calcular a folha de pagamento desse funcionário e ali existem alguns tributos que deve recolher a Receita. O Fundo de Garantia, o INSS, o Imposto de Renda se devido. Então, o papel do contador é o cálculo desses impostos. No caso do microempreendedor e das demais empresas. O contador também ele é responsável por planejar a forma que o cliente vai estar recolhendo dentro da licitude, né, a forma menos impostos possíveis, dentro do que manda a lei. Então, por isso a importância do profissional contábil na constituição de um negócio. Quero agradecer a presença do professor Jonas Siqueira, da Faculdade FUMESC, que toda quinta-feira você acompanha aqui pela Estação Cultura FM, o quadro Momento Conhecimento. Professor, muito obrigado e deixo aberto para as suas considerações. Júlio, o que eu pude perceber, né, principalmente nesse ano de 2020, que a crise, né, até aumentada pela pandemia, que já vinha de antes, despertou em muitas pessoas a vontade de empreender. Então, com uma taxa de desemprego alta, né, a gente sabe que está até mais de 14% no Brasil, abrir seu próprio negócio tornou algo inevitável, né? A pessoa não tem escolha, porque ele precisa disso para sua própria sobrevivência. Muitas pessoas tiveram que se inovar, né, durante esse ano que passou, por conta de demissões, por conta que algumas atividades, né, que nesse momento não são mais, infelizmente, não são essenciais, né? Nós, contadores, né, temos um papel de minimizar os impactos negativos de toda essa crise, né, que muitas empresas estão sofrendo. Então, ajudar essas pessoas a empreender corretamente. Eu agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui. Eu quero parabenizar a rádio por esse espaço, né, e a FUMESC por ter concedido, né, a oportunidade de estar falando aqui com você. São 11 horas e 42 minutos. Agradecemos ao professor Jonas. Até uma próxima oportunidade.